Olá, turminha, tudo bem? Canal Santos The Best está no ar a partir de agora. Eu, Samuel, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar de Santos Futebol Clube nessa quarta-feira com informações, novidades. Tem jogo do Santos na Copinha, tudo isso, muito mais. Antes, se inscreva no canal, já ativa o sino para você não perder nenhum conteúdo. Se gostar, você dá o like, porque ajuda no engajamento do canal, ok? Então, bora lá, sem perder tempo, vamos falar do Peixe. Primeiramente, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje o Santos faz o seu segundo jogo às 7h30 da noite. O Santos tem tudo para fazer mais 3 pontos, porque o Peixe venceu na estreia, somou 3 pontos. Agora, se o Santos vencer hoje, ele praticamente já vai estar classificado e vai depois disputar a posição como primeiro do grupo. Só que tem uma coisa, gente, a Copa São Paulo, o Santos vai vencer hoje também, já venceu o primeiro jogo por 3-0 e mesmo que vença o empate o último jogo, o Santos vai estar classificado, certo? Só que a Copa São Paulo vai pegar mesmo, começa a ficar boa depois do mata-mata. A primeira fase é muito fraca. Aí a segunda fase, que vai começando os mata-matas, ela já começa a melhorar. E aí ela pega fogo mesmo das oitavas e finais para frente. Aí é onde que a gente vê que os times, fica só os que são bons realmente. Mas o Santos, então, 7h30 da noite, horário de Brasília, hoje, o segundo jogo do Santos na Copa São Paulo terá transmissão ao vivo na Cazé TV, beleza? Esperamos que seja mais uma vitória do Santos tranquila. Daqui a pouco a gente vai acompanhar a partida, beleza? Agora vamos falar de negociações, mercado da bola, gente. Saiu informação hoje de que o Santos tem sobre seu empréstimo o jogador Vitor Hugo, que veio do Flamengo. Lembra? O Santos contratou na temporada passada por empréstimo o Vitor Hugo, meio-campista do Flamengo. Porém, o Santos provavelmente vai perder esse jogador, porque o Flamengo está vendendo o nosso querido Vitor Hugo para o Atlético Mineiro. Isso mesmo, então o Santos acompanha de perto as movimentações envolvendo o meio-campista volante Vitor Hugo, emprestado ao Santos até o meio desse ano. O Flamengo negocia a transferência definitiva do jogador ao Atlético Mineiro. Mas o Peixe ainda tem interesse direto, né, no desfecho da situação, porque a informação inicial é de que o Atlético vai comprar do Flamengo, certo? Então, como o Vitor Hugo está emprestado, só deve ser liberado caso o clube consiga fechar previamente a contratação de um outro volante para o elenco. O Santos não vai se importar muito com o Vitor Hugo, porque tá quase que acertando com o Loyola, né? O principal alvo da posição é o Loyola, do Independente. A diretoria santista não pretende abrir mão do atleta antes da garantia, né, que tem uma reposição para o lugar dele. Inicialmente, o entendimento é que o elenco ficaria desfalcado nesse setor, porque o Vojvoda gosta do Vitor Hugo, certo? Além desse aspecto esportivo, o Santos também tem interesse financeiro no negócio. Em caso de uma venda definitiva, o clube teria direito a uma taxa de vitrine prevista no contrato, o que faz com que a diretoria acompanhe as tratativas com atenção, mesmo não sendo parte direta da negociação entre Flamengo e Atlético Mineiro. Vitor Hugo chegou ao Santos após a passagem, né, por um time da Turquia, disputou 9 partidas pelo Santos, sendo 6 como titular, e não fez nenhum gol, mas ele foi indicado pelo Jorge Sampaoli. O Sampaoli que pediu o Vitor Hugo ao Atlético Mineiro, que ele quer a contratação para que o Atlético acerte com o Flamengo a vinda do Vitor Hugo para o Atlético. Não foi divulgado ainda os valores da negociação, eles estão conversando ainda. Atlético Mineiro e Flamengo estão conversando os valores, mas a negociação é definitiva e ele vai para ser reforço do Atlético e ser um jogador do São Paulo. O Santos, então, aguarda para ver como que vai fazer esse desfecho para que o Santos consiga ter essa taxa de vitrine, que também, gente, vai ser uma mixaria. Taxa de vitrine é pouca coisa, é 10%. Então, dependendo do valor que o Flamengo vender para o Atlético, o Santos fica com 10% de uma taxa de vitrine, beleza? Então, o Vitor Hugo, meio-campista do Santos, é o próximo que deverá sair. O Flamengo negocia a sua ida para o Atlético Mineiro, beleza? E também queria falar agora sobre o Souza, lateral esquerdo do Santos, que é o nome forte do mercado na Vila Belmiro. É o jogador hoje do elenco do Santos, o mais valioso, o que tem mais mercado e é o que vai chegar a maior proposta ao Santos. Tem o Brasão também que o Flamengo está interessado, mas hoje o mais valioso, o que tem mais proposta
e tem mais mercado, clubes interessados, é o nosso querido Souza, lateral esquerdo. Depois do Santos ter recusado uma proposta de 10 milhões de euros do Chelsea, do Milan e também do Tottenham, o Tottenham é o clube que está na parada, fortemente, clube inglês. O Tottenham ofereceu 10 milhões de euros ao Santos, pelos 70% que o Santos tem direito. O Santos recusou de imediato, não temos interesse por esses valores. Só que agora o Tottenham novamente veio a carga e está sinalizando com uma proposta de 15 milhões de euros ao Santos. O Santos pede 17 para liberar. 17 milhões de euros por 70% dos direitos que o Santos tem do jogador, o Santos vende. Certo? Então, a possibilidade do nosso querido Souza se transferir para o Tottenham é muito grande, porque se o Tottenham já está chegando a 15 milhões de euros, de 15 para 17 que o Santos está pedindo, falta 2 milhões de euros. Então o clube londrino tem muita grana, muito dinheiro, esses clubes da Premier League. Então se o Tottenham está chegando a 15, o Santos vai bater o martelo a 17, provavelmente o Souza vai ser vendido, o Tottenham vai subir mais 2 milhões de euros pelo menos e vai bater 17. Há quem diga ainda que o Santos, sabendo que o Tottenham tem muito dinheiro e vem forte, há quem diga que o Santos pode pedir 20 milhões de euros pela sua parte. Mas chegando a 17 milhões de euros na mão do Santos, pelos 70% que o clube tem direito, o Santos vai negociar o Souza já nessa janela e ele vai embora, porque é um jogador que tem muito mercado. O Souza é um jogador que tem um potencial enorme, vários clubes europeus estão disputando ele porque muita técnica, muita categoria, é um jogador que esses clubes já observam desde as categorias de base do Santos, e ele praticamente é o lateral esquerdo mais técnico que o futebol brasileiro tem depois do Marcelo. Marcelo do Fluminense, do Real Madrid. O Marcelo foi o mais técnico. Lógico, antes dele teve o Roberto Carlos, mas eu tô falando agora, depois do Marcelo. O jogador mais promissor na lateral esquerda do futebol brasileiro é o Souza do Santos. Em termos de técnica, de velocidade, de drible, de jogada ofensiva, é o Souza.